Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso magnífico curso de legislação de trânsito e esse aqui é um bloco do CTB. Agora nós vamos falar do licenciamento do veículo. Licenciamento do veículo consagrado nos artigos 130 até o 135 do CTB. Este assunto, licenciamento dos veículos, né, está consagrado aqui no capítulo 12 do CTB. Né? E aí, professor, vem comigo, né? Antes da gente entrar no licenciamento, eu me sinto na obrigação de fazer alguns esclarecimentos para vocês. Né? O licenciamento, claro, né, que vai originar um documento, né? Um documento físico chamado Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, CRLV. Né? Professor, e aí? E aí, nós fechamos aí um bloco de 3 certificados importantíssimos que, papo reto com vocês, o aluno tem que saber, né? Primeiro, né, é o certificado de segurança veicular. Este aqui é um documento, né, que ele está previsto no artigo 103 do CTB. Professor, esse certificado de segurança veicular é de responsabilidade de quem? A sua emissão, correr atrás desse certificado, vou colocar aqui entre aspas, né, que é do fabricante. Quem fabrica o veículo, né? Claro, se você alterar as condições do veículo previamente autorizado, você vai ter que buscar isso aqui. Qual que é o foco, tá? Qual que é o foco, né, deste documento aqui, ó? O foco desse documento é segurança, né? Segurança, ou seja, se esse veículo está transitando com todos os dispositivos de segurança previstos pelo CTB, né? E aí, professor, vem comigo, né? Vamos mais aqui, né? O segundo documento, né, é o certificado de registro veicular. Lá, a gente coloca aqui no artigo 120, né? Só que é do artigo 120, né, ao artigo 129. Tá aí. Professor, qual que é o foco desse cara aqui? O foco desse cara aqui é o Renavan, né? Renavan. Tudo bem, professor, mas e aí, qual que é o propósito do Renavan? É identificar quem é realmente o dono desse cara, né? Quem que é o dono desse cara? Ou seja, ele visa a propriedade. Propriedade. Ele visa a propriedade, né? O que mais, professor? Vem comigo aqui, né? Ó, registro, né? Nós temos o terceiro, agora, que é objeto dessa aula, né? Que é o certificado de registro e licenciamento veicular. E aí, professor, qual que é o amparo legal? Artiguinho 130 ao artiguinho 135 do CTB. Ah, tá. Professor, qual que é o foco desse cara aqui, né? O foco desse cara aqui é você transitar com o veículo. Transitar com o veículo. Como assim, professor? Se você está regular com o veículo. Então, neste caso, para transitar no veículo, né, o legislador atribuiu que este documento aqui é um documento que vai ter uma temporalidade anual. Então, todos os anos você vai ter que certificar. Professor, em relação à linha do tempo, né? E o CRV? O CRV, você tem o primeiro CRV, que é na aquisição do veículo novo, né? 0, né? Mais o quê? 4 hipóteses previstas, salvo engano, no artigo 123, né? O que é? Transferência de propriedade, tá? Transferência de propriedade. Segundo, né? Alteração das condições do veículo. Nós temos o quê? O terceiro, que é a mudança, né, de município. E, finalmente, você tem alterações de categoria. Essa mudança de categoria é o RAPA. Lá dos 96, inciso 3º, né? Então, tá aí para vocês, né? E o certificado diz o quê? É o quê? Ó? Primeiro, na fabricação. Na fabricação do veículo. Ou seja, está atestando fabricação do veículo, né? Mas o quê? Quando ocorrer alguma alteração. Quando ocorrer alguma alteração.
Aí, pronto, tá aí, né? CSV, pago para vocês em detalhe, artigo por artigo. CRV, pago para vocês artigo por artigo na aula, inclusive, que é anterior a essa. E agora nós vamos falar tudo sobre o licenciamento, né? O licenciamento aí, ele é anual. Então, foco, qual que é o foco aqui? É verificar se o documento ele está legal, verificar se o carro está em condições legais, cumprindo a legislação, ou o foco é dar segurança à circulação do veículo, né? Circulação do veículo. Quanto ao porte, professor? Este cara aqui é de porte obrigatório. Como assim? Tem que estar junto com o veículo. Este aqui, não. E esse aqui também não é o porte obrigatório, né? Ah, pronto. Agora, pronto, feita essa introdução, matamos aqui 3 documentos importantes. Cara, papo reto, cara. Não é querendo se repetir, mas se você fizer o curso, assistir todas as aulas, tá com a paciência, fazendo as anotações, colocando no seu papelinho, sua anotação, resumo, cara, você vai acertar todas as questões de trânsito de qualquer prova de concurso, PRF, Detran, CESP, FCC, qualquer uma. Pode vir, né? Pode vir que você estará preparado, né? Então vem comigo, artigo 130, né? Todo veículo automotor elétrico articulado reboque ou semi-reboque, ou seja, o mesmo início de artigo do artigo 120, que é do quê? Do registro. Para transitar na via, olha o foco do licenciamento, para transitar na via. Deverá ser licenciado anualmente, olha a periodicidade, pelo órgão executivo de trânsito, ou seja, pelo Detran, onde estiver registrado o veículo. Esse onde estiver registrado é o local, no município do registro do veículo, né? Então aqui já expliquei para vocês, né? Transitar na via, né? Parágrafo 1º, a exceção, como mesmo lá no registro, o disposto neste artigo não se aplica ao uso bélico, né? Claro, então, uso bélico não há necessidade aí de transitar também com, não é porte obrigatório de licenciamento, porque são veículos bastante específicos, né? Parágrafo 2º. No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido durante o exercício o licenciamento de origem, né? O que está falando aqui? No caso de transferência de domicílio ou residência, não é obrigatório a emissão de novo licenciamento. Professor, nós já falamos sobre isso, falamos. Vem comigo, estudo de qualidade. Vamos fazer uma pequena revisão. Vem comigo. Registro mais licenciamento. Este é o foco neste momento da aula. Situação 1. Você, tá, mora em Cuiabá. Você mudou para o município de Belo Horizonte, né? Para o município de Belo Horizonte. O que você tem? Qual que é a sua obrigação em relação ao registro? A sua obrigação em seu registro, considerando que você mudou de município, de residência e domicílio, né? Você mudou, você tem até 30 dias para comparecer à autoridade de trânsito, no caso do Detran Mineiro, para providenciar a expedição de um novo registro. Ponto final. Então, esse é o caso 1. Nesse documento, professor, nessa situação, ele é obrigado a solicitar novo registro, né? Novo documento de registro, colocando o seu novo endereço, a sua propriedade, está lá, né? E aí, professor, neste caso, eu tenho que emitir novo licenciamento? Não. Por força de quem? No caso de transferência de residência ou domicílio, ele deixou claro que é de município aqui, dentro do município ou fora do município? Não, ou seja, aberto, é válido durante o exercício, ou seja, aquele documento que você tem naquele período, ele é válido ainda, né? Durante o exercício, o licenciamento de origem, ou seja, naquele ano que você se mudou, você vai utilizar o mesmo licenciamento, mas é claro que a sua obrigação é de 30 dias avisar lá o Detran Mineiro para você ter novo registro, ponto final. Situação 2, preste atenção, no município de Cuiabá você mora nos Florais, tá? Num bairro, um condomínio chamado Florais, você muda para o Alphaville, outro bairro, outro condomínio, mas dentro do mesmo município. Neste caso, a sua obrigação em relação ao registro é um só. Qual que é? Registro, você tem que comunicar, não solicitar novo documento de registro de veicular,
em 30 dias o seu novo endereço. Ponto final. Professor, em relação ao licenciamento, eu tenho que providenciar a expedição de novo licenciamento? Não, porque ele é anual. Isso por força do artigo 2º, artigo 130, parágrafo 2º. No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido durante o exercício o licenciamento de origem, né? Então tá aí para vocês, já revisei um assunto importante para a galera aí, né? Artigo 131. O certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, né? Vinculando ao certificado de registro o modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. E aí, prof, o que esse cara quer dizer? Então é o seguinte, ó, você tem um certificado de registro e licenciamento veicular. Ele está falando que o licenciamento ele está vinculado ao registro do veículo. Então, esse R aqui significa dizer que ele está vinculado ao registro do veículo, né? Então, por isso que é certificado de registro e licenciamento. Esse cara aqui é o devido licenciamento. De quem esses dois caras aqui? Da viatura, do veículo em questão. Por isso que o nome do documento é CRLV. Bacana, né? Bem explicadinho esse cara. Esse artigo 131, nós temos também alguns parágrafos, né? Vamos lá, parágrafo primeiro, tá? O parágrafo primeiro, ele trata do primeiro registro, né? O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. Professor, não entendi. É fácil, né? Lá do registro, quando você compra o carro, você apresenta a nota fiscal lá no Detran. Já está tudo lá vinculado. O que acontece? Naquele exato momento, você vai receber dois documentos. Porque o primeiro, você vai ter o primeiro documento, que é o registro do veículo, que é uma coisa, e no mesmo tempo, simultaneamente, no mesmo processo, na mesma canetada, você vai receber também o licenciamento do veículo, né? Essa palavra simultaneamente, porque cai muito em concurso esse cara aí, né? Vamos lá, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O veículo somente será considerado licenciado quando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, né? Mais uma vez aí, o legislador aí vinculando aí a obrigatoriedade da legalidade, o que? O pagamento de todos os débitos em relação ao veículo, né? Aqui mostra aqui a capacidade aí de arrecadação do Estado, né? Ele quer arrecadar, né? O que coloca em risco o pagamento de um IPVA em relação ao veículo? Nenhuma. Aqui é para fins de arrecadação estadual mesmo, né? Parágrafo 3º, né? Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e ruído, conforme o artigo 104, né? Professor, e aí, né? Vamos lá na aula de trânsito, né? De veículo, né? Vamos na aula de veículo, né? A aula de veículo nós temos 3 partes, né? A primeira parte do artigo 96 até o artigo 102. Nós trabalhamos o que nessa parte aí? Nós trabalhamos o que? As disposições gerais. A segunda parte de veículos, artigo 103 ao 113. É o que? Trata da segurança. O artigo 103 fala do CSV, Certificado de Segurança Veicular. O artigo 104, lembra? Ele fala da inspeção veicular. Aí, ó, inspeção veicular. E lá ele fala que a inspeção veicular são 3 focos, né? Primeiro foco, os componentes de segurança do veículo. O segundo foco, a questão ambiental. E o terceiro, o ruído, né? Então, o que está falando aqui? Inspeção veicular, 3 itens, né? Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar a sua aprovação nas inspeções de segurança, ó, nas inspeções veiculares. Tá aí. Então, pela interpretação nua e crua do artigo 131, parágrafo 3º, está dizendo o seguinte, que todo ano, todos os veículos deverão passar pela inspeção veicular obrigatória para a verificação da autoridade de trânsito em relação aos componentes, os itens de segurança, meio ambiente e ruído. E aí, professor, cara,
Quem que vai normatizar o parágrafo 3º? Cada Detran, né? E em 2018, eu já falei isso para vocês, até 2018, eu acho que era o único estado da federação que tinha essa regra, né? Que lá no Rio de Janeiro, todos os veículos passavam pela inspeção veicular. Cara, devia ser um desespero, cara. Eu não consigo enxergar hoje o poder público aí, né? Fazendo todas essas inspeções, eu não consigo enxergar aí, tá certo? Não consigo enxergar aí capacidade burocrática operacional para fazer isso. Então, cada Detran vai definir aí a periodicidade aí da aplicação dessa característica aqui do parágrafo 3º. Bacana? Vamos continuar. Vamos lá, artigo 132. Tá? Artigo 132. Vem comigo aqui. É uma situação bem específica, né? Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento. Opa! Né? E terão a sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. E aí, professor, aqui é o seguinte, vem comigo, veículos novos, né? Esses veículos novos aqui, está se referindo aos veículos não vendidos ainda. Veículos, ó, não vendidos. Pronto, tá? Aí. Não estão sujeitos ao licenciamento. Professor, aonde que diz isso aqui? Resolução 04 do CONTRAN. Professor, não entendi. É muito simples, cara, né? Muito simples, né, cara? Então é o seguinte, o cara tá com o veículo lá em São Paulo, lá em fábrica. Ele quer mandar esse veículo lá para Cuiabá. Esse trânsito aqui, ó. Então, ele está falando que nesse trajeto, é um dos casos a serem tratados pela Resolução 04, não necessita de licenciamento. Aí, né? Terão, então, esse aqui, ó. Inclusive, esta aula aqui, ó, entre a fábrica e o município de destino. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Que nesse período, claro que ele vai ter uma autorização especial de trânsito aí, que vai ser concedida a ele, né? Claro, isso que se for rodando, né? Então, nessa resolução, a gente vai falar vários casos, né? Então, a resolução 04, e aqui também está gravada, já está na área do aluno, né? Se tiver no seu edital, você tem que ler. Se quiser aprofundar, eu acho legal aí, ele trata dessa situação. É uma exceção. É uma das exceções aqui, onde o carro pode circular sem o seu respectivo licenciamento, mas ele aqui, ele é novo, né? O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos veículos importados durante o trajeto entre a alfândega e o interposto alfandegário e o município de destino. Ok, né? Parágrafo 2º, revogado pela lei, né? Ok, então está aqui. E aí, professor, resolução. Qual é o número dessa resolução? Resolução está aqui no seu material, ó. Resolução CONTRAN 04 de 98, né? Olha aqui que diz olha a emenda da resolução. Dispõe sobre o trânsito de veículos novos, nacionais, importados, antes do registro e do licenciamento, e de veículos usados, incompletos, nacionais ou importados, antes da transferência. Então, o carro está em fabricação ainda, ele passa para outra fábrica, esse caminho aqui, né? Aí tem um raio, né? Da fábrica que você pode circular esse veículo, então não precisa aí de dar a devida documentação. Bacana? Então, isso aí diz o artigo 132, né? Vem comigo. Artigo 33, perdão. Ele trata de quê? Ele trata do porte obrigatório do veículo, do certificado. É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Então, para circular o veículo, ele tem que portar esse documento. Ele tem que portar esse documento. O meu documento mesmo eu coloco lá no parasol lá, quebra-sol lá, e deixo já ali, e ele direto lá, né? Porque se coloca na carteira, né, tal, é todo ano, né, cara? Então, rapaz, eu esqueci esse documento, não sei o quê, cara. Rapaz, o negócio era um angu cheio de osso. Aí, graças a Deus, né, em 2016, eles começaram a ver a possibilidade de ele ser eletrônico. Aí, o porte será dispensado quando? No momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado, né? Então está aí, né? Então é o seguinte, durante uma fiscalização, se o agente de trânsito ali fiscalizando tiver condições de consultar
os dados do veículo, claro, através da placa, e verificar se está tudo bem, você está dispensado. Mas até então, você tinha que estar com esse documento ali, cara, né? Está ali, né? E aí, professor, o negócio foi evoluindo. Esse parágrafo único já foi um ganho gigantesco, né? Eu sou da opinião da eliminação total desse documento, né? Vem a resolução aqui 720, de 2017, né? Essa resolução aqui já autoriza, né, o Denatran a normatizar o certificado de registro e licenciamento do veículo eletrônico, CRLVEE de eletrônico lá no celular, que eu acho que isso aqui é um sonho de consumo aí para quem tem o veículo, né? Bacana? Então tá aí para vocês aí essa informação, a resolução 720, que inclusive também está gravado, está aí na área do aluno, né? Vamos lá, resolução, artigo 134, né? 134. Cara, isso aqui é salvador da pátria. Esse artigo 134 é o salvador da pátria, cara, né? Cara, uma vez eu vendi um carro para um cara aí. Um cara, amigo meu, trabalhou comigo, tal, me ajudou, tal. Cara, sabe aquele negócio ímpar que acontece na vida do sujeito? Beleza. Só que o cara era multador, o cara era campeão de multa, o cara gostava de multa. O cara corria atrás de multa, cara. Então, o cara é disso aí. Cara, e aí eu não tinha tanto conhecimento na época de trânsito, tá? Rapaz, aí estuda aqui, estuda aí. Aí é o seguinte, o que acontece? Para evitar transtorno para o cara que é multador profissional, é o seguinte, você vendeu o veículo, tá? Então você vendeu, você é o vendedor. Então você, com cópia, com portado, você tem com cópia autenticada do certificado do registro veicular, assinando a transferência da propriedade, o CRV. Você vai lá no Detran em 30 dias e faz uma comunicação de venda. A partir do momento dessa comunicação de venda, acabou a sua responsabilidade. A multa do cara multador vai ficar para ele agora. Não vai ser mais para mim. Então, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo, quem que é esse cara? Anotem aí, é o vendedor. Deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, ou seja, o Detran, dentro de um prazo de 30 dias, tá? Cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade. Olha aí, ó. Então, isso aqui, ó, cópia autenticada do comprovante. Esse cara aqui, ó, CRV. Ok. Devidamente assinado e datado sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente, olha aí, solidariamente, o Detran vai cobrar de todo mundo pelas penalidades impostas às suas reincidências até a data da comunicação. Então, é a comunicação de venda. Você vai lá, você está livre. Então, vendeu o carro, o cara, você dá no cartório, todo mundo assina naquele exato momento, não deixa para o cara tem 30 dias para ir no Detran, tudo bem, mas se ele não for, né, acontece muito disso, né? Se ele não for, então o que você faz? Você já vai lá, já tira uma cópia autenticada, de lá eu já vou direto no Detran, pum, tá aqui, comunicação de venda, estou tranquilo, né? Senão vai tudo para os pontos para minha carteira. O comprovante de transferência de propriedade que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico na forma regulamentada pelo CONTRAN. Ainda não temos essa regulamentação específica, né? E vamos lá, último artigo nosso aqui da aula de licenciamento, artigo 135. Ele fala de veículos de aluguel. Ó, veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, em linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, táxi, Uber, não sei o quê, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. Ou seja, o artigo 135 do CTB está atribuindo também uma responsabilidade, uma faculdade de atribuir novos requisitos para o licenciamento dos veículos de aluguel para o município. Por exemplo, o município tem toda uma regulamentação para o serviço de táxi, que entra aqui nos serviços de carro, veículos de aluguel. Para que isso? Para o controle. Tudo bem? Vamos lá. Ótimo, né? Tá aí, paga uma aula curta para vocês, com bastante conteúdo, com bastante propriedade, para vocês aí que dá lá concurso, né? Encerramento de sempre, né? A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que manter
em movimento, né? Exatamente, bicicleta, você parado ali, o que vai acontecer? Você vai cair. Então, na vida, você tem que estar sempre em movimento para você se manter o equilíbrio, né? E quando você está em movimento, você evita cair naquela situação do quê? De acomodação, cara. Eu percebo que todo mundo, eu, você, todo mundo tem uma tendência de acomodação. A acomodação tem, lá, claro, seus lados positivos, mas tem um lado negativo. No mundo de hoje, muito competitivo, o que acontece? Você vai ficando para trás. As coisas vão começar a ficar difíceis para você. Então, deve se movimentar sempre. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Este curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.